Oi, boa noite. Estou aqui mais uma vez para fazer o nosso estudo. Graças a Deus, dessa vez deu certo. A gente sempre encontra altos e baixos, né? Certas dificuldades, mas a gente não deve esmorecer. A boa vontade, a força de vontade é que vale tudo. E eu escolhi um estudo para a gente fazer nessa noite que vem do capítulo dos Trabalhadores da Última Hora, a missão dos espíritas. E antes de ler, eu gostaria assim, de deixar bem claro que esse capítulo fala da missão dos espíritas, né? E aí a gente fica pensando, quem são os espíritas? São os espíritas que trabalham nas casas espíritas, são os espíritas que frequentam as casas espíritas. Quem são os espíritas de verdade? E se a gente parar, analisar, todos nós somos espíritas. Todos nós que já conhecemos a vida, né, após a morte, através da reencarnação, se nós já conhecemos os ensinamentos dos espíritos, se nós ouvimos falar em algum lugar, algum canto, sobre a reencarnação, sobre a vida espiritual, sobre que além da vida que a gente tem aqui, além desse corpo físico, existe uma alma, um espírito. Isso já nos traz uma compreensão de que nós não somos só matéria, né? Então, se eu tenho um espírito, se eu sei que eu tenho uma alma, como muitos dizem, então, automaticamente, eu já tenho esse conhecimento espírita. Espírita não é só aquele que trabalha na casa espírita, que frequenta a casa espírita, que vai nas palestras, que leem os livros e fazem os estudos. Todos nós temos uma missão. E espíritas são as pessoas que acreditam, né, na vida espiritual. Então, nós somos espíritas, porque se nós estamos aqui de passagem e a verdadeira vida que nós temos é uma vida espiritual, então nós já temos essa compreensão de que nós não somos matéria, nós somos espíritos e que o nosso lugar, o nosso maior trabalho não é aqui, porque aqui a gente está de passagem no corpo físico para aprimorar o nosso espírito, as nossas más tendências, né? A gente se livrar dos nossos defeitos morais e vencer todos eles para que nós possamos, então, galgar esse mundo espiritual como verdadeiros espíritos. Então, tudo isso nos torna verdadeiros espíritos. E qual seria a nossa missão, a nossa verdadeira missão aqui na Terra, né? Então, eu vou ler o item 4, missão dos espíritas. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto fé em sua sabedoria, justiça, e como nossos apóstolos de crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportando suas provas terrestres. Então, tem a pergunta, né? Se em algum momento a gente ouviu algum comentário se agitando, né, através de uma tempestade de notícias que vem dominar o nosso velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres. Essa pergunta nos traz muito o que pensar.
Quem não tem problema, quem não tem dificuldade? Mas esse não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é aquele que atinge toda a humanidade. São os problemas mundiais que nos afligem de uma certa forma, que mexe com a nossa estrutura emocional, financeira, a nossa parte psicológica e até espiritual, se a gente não tiver um conhecimento do porquê desses fatos, do porquê desses acontecimentos, né? Então, se essa soma de situações vem tragar o velho mundo e nos colocar diante das nossas provas, das nossas iniquidades terrestres, para que nós possamos melhorar, nós possamos analisar. Então, quando a gente vê acontecer certas catástrofes que dizimou uma cidade, um bairro, a gente tem que parar e pensar. A gente foca muito no problema, na situação, né? A gente se foca muito nas pessoas envolvidas nesses incidentes. Mas se a gente parar e pensar na transformação que o nosso planeta vem sofrendo, é fácil, como espíritas, a gente entender que por trás de toda essa massa de situações existe um trabalho espiritual, um trabalho que já vem acontecendo há décadas, há muitos e muitos anos, que vai dizimando e vai livrando os espíritos encarnados de situações, de aflições, e até mesmo aqueles que já estão preparados para partir. A gente olha muito as coisas com a emoção. É muito difícil a gente encarar na vida material essas perdas como uma situação necessária. Então, isso nos traz uma aflição porque nós estamos muito apegados à nossa vida material. E qual é a missão dos espíritas nessa situação? Não só entender como levar esse conhecimento, como plantar essa semente. E hoje, pensando bem, melhor do que antigamente, que as pessoas tinham que fazer peregrinação, sair pelo mundo, procurando pessoas dispostas ao aprendizado, hoje nós temos uma riqueza imensa chamada internet, que muitas pessoas fazem uso para interesses próprios, né? Fazem uso para maldade, para coisas que abominam a vida espiritual, né? E então, nós podemos lançar o nosso conhecimento através desse veículo. Então, hoje nós não podemos dizer, eu não tenho nada que eu possa fazer. Eu não tenho situação para sair pelo mundo afora levando o ensinamento, fazendo alguma coisa de bom para alguém. Eu não tenho situação financeira, eu não tenho saúde para isso. Mas eu tenho dentro do meu lar, e hoje é muito difícil alguém não ter, uma internet, um celular com internet, em que ela pode fazer uso daquilo como um veículo de ensinamento e de aprendizado. Porque a partir do momento em que eu tenho uma missão, eu tenho que entender essa missão. Eu tenho que saber sobre essa missão. O que realmente eu tenho que fazer como uma pessoa que se diz verdadeiro cristão, eu tenho que entender o que eu poderia fazer, o que nas minhas limitações eu posso fazer trabalhando dentro desse ensinamento espiritual para levar para as pessoas aquilo que eu sei, aquilo que eu já tenho um certo conhecimento. Então a minha missão começa a partir do momento em que eu tenho condições para fazer esse trabalho.
Então eu não posso fingir que não há nada acontecendo. Eu não posso desperdiçar o meu poder de energia fluídico em críticas e em comentários que não vão levar a nada, que não vão deixar sementes, que não vão abrir os olhos das pessoas que estão totalmente alienadas em pensamentos contrários àqueles que a espiritualidade espera. Então, quando acontecem certas situações em massa num planeta, o que se deve pensar? Algo está acontecendo. Então, é uma coisa em que, como espírita, eu devo me preocupar. E a partir do momento que eu tenho alguma sementezinha plantada dentro de mim, eu já devo correr e procurar um meio de eu passar para as pessoas um alívio, um consolo, e não uma distração que não vai trazer conhecimento, nem alívio, nem vai fazer com que as pessoas que vejam o meu trabalho sintam-se necessitadas de aprendizado. Então eu não posso me distrair e nem distrair as pessoas com coisas fúteis. A minha missão, ela tem que ser completa. E se eu não tenho ainda um conhecimento para fazer isso, eu vou ter que ir atrás desse conhecimento, porque é a minha missão. Eu preciso entender. Então, eu não posso deixar passar desapercebido certos fatos. Mais adiante, ele comenta: que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho?